Olá a todos, Namastê, aqui é o Howard Fuchs e eu vou falar para vocês hoje sobre a alimentação dos gatinhos resgatados que ainda não estão desmamados. É o grande e maior problema quando a gente resgata e o mais comum quando a gente resgata é resgatar bebês que ainda não completaram o desmame. O desmame dos bebês acontece após os 3 meses de idade. Eu tenho aqui a ninhada da Tilili, que já tem quase 5 meses, que ainda, vez por outra, acabam mamando. Mas não é a fonte primária de alimentação deles, pois eles já comem sólido, comem ração, etc. Agora, bebês até 2 meses de idade devem ser considerados como a fonte primária de alimentação o leite materno. O leite materno, o leite da gata, é fundamental para o gatinho, porque ele vai adquirir aí a primeira carga de anticorpos vindos da mãe. Então é nesse momento, quando ele mama o leite materno, em especial o colostro, e depois durante toda a amamentação, ele vai adquirir anticorpos produzidos pela mãe, e isso é muito importante para o gatinho. Aqui em casa eu tenho a Docinho, que é eterna mãe, ela amamenta todos os filhotes, mesmo não sendo dela. Eu já vi ninhada da Tilili mamando na Rosinha, agora a Tilili não deixou nenhum outro gatinho, a não ser os dela, mamar nela. Mas esses anticorpos, e todas as ninhadas mamam na Docinho, então eles adquiriram anticorpos da Docinho, da Tilili, da Rosinha. Então o arcabouço de saúde deles é um arcabouço muito importante. Só que quando a gente resgata gatinhos que são retirados da mãe muito cedo, antes do desmame natural, do desmame que a própria gata faz, a gente prejudica muito o desenvolvimento deles, porque eles não adquirem esses anticorpos e porque o sistema digestório deles, que está ainda terminando a formação, precisa do leite materno. Mas quando não temos opções, a gente tem recursos. A gente tem esse tipo de recurso aqui, olha só. Isso daqui é um leite substituto do leite da gata, especial para filhotes de gato, Support Milk Cat. Esse é especial para gatos. Nós temos outros no mercado, como o Pet Milk, por exemplo, que é para gatos e cães. Este é só para gatos, tá? Mas o Pet Milk também é muito bom. Os gatinhos respondem muito bem ao Pet Milk porque o gosto é muito palatável, é muito gostosinho, sabe? Só que isso tem um problema. Nós usamos esse tipo de mamadeirinha, tá? Ela tem a sua graduação aqui de volume. Ela tem um biquinho bem maciozinho e fácil deles mamarem. Ocorre um probleminha com a mamadeira, porque os dentinhos, quando vão nascendo, coçam. Então, quando eles pegam esse biquinho macio, eles têm a tendência de ficar coçando os dentinhos, ao invés de mamar. Mas só de apertar aqui, acaba indo leite para a boquinha deles. Quando a gente compra esse tipo de mamadeira, o biquinho dela a gente tem que abrir. Então que seja um bom furinho, porque se não sair uma quantidade boa de leite na boquinha deles, eles não vão ter interesse, e é muito complicado fazer eles terem interesse nisso aqui, gente. Precisa de muita paciência, precisa de muita dedicação, precisa colocar na boquinha, passar leite por fora do biquinho para eles sentirem o gostinho, e não é fácil, tá? Lembrando que a alimentação para esses filhotes tem que ocorrer de 2 em 2 horas, 24 horas por dia. De madrugada? Sim, acordar de madrugada
de 2 em 2 horas para amamentar e limpar os filhotinhos resgatados, tá? Gente, este leite aqui, ele tem um grande problema. Ele causa constipação, tá? Ele diminui o movimento natural do intestino dos gatinhos e eles acabam ficando constipados. As fezes endurecem, porque as fezes normal do bebê são fezes moles, tá? Bem pastosas. As fezes endurecem e eles acabam não conseguindo defecar sozinhos. E isso é um problema seríssimo, porque da cólica eles ficam inquietos, dói muito e pode acabar tendo que levar no veterinário para fazer a lavagem do intestino desses gatinhos. Ah, mas então como que a gente resolve isso? Com isso aqui, ó. Isso foi uma veterinária que me ensinou. Leite zero lactose, tá? Leite normal, zero lactose. Existem duas formas da gente usar esse leite. Tem uma que eu gosto mais. Bom, a gente pode usar esse leite junto com esse aqui para dissolver, porque isso é um pó, tá? Isso é um pozinho. A gente pode usar esse daqui para dissolver aquele lá. É uma técnica. Ou a técnica que eu mais gosto, eu faço uma mamadeira dessa aqui para 2 dessa aqui, tá? Uma alimentação com esse e 2 alimentações com este leite zero lactose. O leite zero lactose também é excelente para os gatinhos adultos, tá? É o único leite que os gatos adultos podem tomar, é o zero lactose. Porque os adultos, se der, e os bebês também, se der o leite normal, eles vão ter uma diarreia. E diarreia é desidratação. E desidratação é um outro problema muito sério que eu vou falar em outro vídeo, tá? Zero lactose. Olha, zero lactose. Esse leite em especial, ele tem 60% menos gorduras, então ele é muito bom para os gatinhos. Um leite um pouco mais caro, eu encontrei aqui no supermercado numa promoção, perto da data de vencimento, e comprei logo uma caixa, e nós, humanos, bebemos dele, e os gatinhos também bebem dele. Aqui a gente compartilha tudo. Então, pessoal, para início de conversa, é isso. A Howrit Fuchs, eu posso dar um patê, que é o patê não é nada mais do que uma ração líquida, uma ração mole, uma ração... Ainda não, tá? Patê é recomendável apenas após aos 2 meses de idade, tá? Apenas após os 2 meses de idade. A ração sólida, então, depois. Quando a gente tem muitos gatos, como eu tenho, e eles vivem todos juntos, os bebezinhos acabam comendo os alimentos sólidos antes desse tempo, porque eles acompanham os gatos mais velhos e eles veem outros comendo e acabam comendo. Tanto que, se vocês verem o vídeo que eu falo sobre a compra de rações, eu compro ração de bebê e compro ração de gato castrado e misturo as duas e oferto para todo mundo, tá? A ração de bebê é menorzinha, mais fácil deles mastigarem. Mas mesmo assim, dependendo do tamanho do gatinho, tem que prestar atenção, porque ele pode se engasgar com o grãozinho, porque ele ainda está aprendendo a mastigar. A musculatura da mandíbula não é tão forte ainda e ele pode acabar se engasgando com os grãozinhos de ração. Mas aí ele, geralmente aqui, quando engasga, ele solta um gritinho e já sai logo da garganta e nunca tive maiores problemas com isso não. Mas isso é muito importante. Se resgatarem um gatinho, bebê, com menos de 2 meses, dá pra ver, quando você olha nos vídeos, a ninhada da Rosinha está com 3 para 4 meses, a ninhada da Tilili está com 4 para 5 meses. Usem esses vídeos como parâmetro para ver o tamanho dos gatinhos. Se resgatarem um gatinho com menos de 2 meses,
ele precisa ser amamentado de 2 em 2 horas e ser mantido na temperatura alta, na estufinha, como a gente ensinou no vídeo de ontem. Recapitulando, usar o leite próprio para gatos e usar o leite sem lactose para impedir a constipação, tá? Melhor método, uma mamadeira com esse diluído em água para 2 mamadeiras desse daqui. Lembrando que toda mamadeira deve ser aquecida, tá? Então tem um termômetro para ver a temperatura do leitinho, que esse leitinho deva ser o proporcional à temperatura do corpo da gata, por volta dos 39 graus, tá? Testa na sua mão para ver se não está queimando, tá? Igual faz com o bebê. Porque se estiver queimando na sua mão, vai queimar a boquinha dele. Ah, mas você falou 39 graus, mas esse é o teste. Se estiver queimando na sua mão, vai estar queimando na boquinha dele. Coloca um pouco de leite frio e diminui essa temperatura. Mas o importante é que o leite seja morno, não pode ser frio, porque se você der leite frio, você vai baixar a temperatura do corpo do gatinho, e isso a gente não quer de forma nenhuma, tá? Ele precisa ser morninho, para manter a temperatura do corpo do gatinho alta. Alguma dúvida, pessoal? Nesse vídeo eu estou falando só sobre alimentação. No próximo vídeo eu vou falar sobre o fantasma da hipoglicemia, tá? Esse vídeo não é sobre hipoglicemia, o próximo será. Uma boa sexta-feira a todos, que a harmonia esteja na vida de todos nesse dia. Namastê, vamos lutar pelos nossos gatinhos que dependem muito de nós.